Programa Câmara na TV. No programa de hoje, vamos explanar sobre representatividade na política com os seguintes temas: democracia, Estado de Direito e representação e por que mais mulheres na política. Fala, mulher! Nosso tema de hoje é democracia. Gente, pelo amor de Deus, democracia tem muita coisa pra falar. Tinha que ser um episódio tipo Game of Thrones ou, sei lá, quando lançou Titanic, que tinham 2 fitas VHS que você tinha que assistir. É muita coisa. Se você acredita que o termo elas no poder e democracia tem tudo a ver e tem a ver com você, uau, isso é incrível e é disso que nós precisamos. Se você não é mulher, mas defende a importância dessa relação, chega mais, bem-vindo também ao nosso time. Hoje a gente tem muita coisa pra falar, não fujam, não desista da gente, não desista da democracia. Esse é um tema tão gigantesco que envolve tantos subtemas interessantíssimos pra gente discutir que eu acho que não vai dar pra fazer em um vídeo só. Quem sabe depois a gente pode até dividir esse vídeo, chamar alguém pra debater mais sobre o assunto. Se você imagina alguém muito legal pra participar disso, comenta aqui pra gente. E dando continuidade à nossa série de vídeos, lá no início eu trouxe a definição que consta na nossa Constituição de que o Brasil é uma república, um Estado de Direito e uma democracia. Infelizmente, acho que esse último termo tem sido usado de forma bem equivocada e apenas em momentos que são convenientes, né, para interesses próprios. Por isso, vamos entender melhor o que significa ser uma democracia. A origem da palavra democracia, ela pode ser dividida em 2 partezinhas: demo, povo, e cracia, governo. Algo como o governo do povo. Hoje conseguimos entender como um regime político no qual o cidadão é o ator central. Por ser um Estado democrático, todo o poder vem do povo, é exercido pelo povo, eu vou explicar melhor um pouquinho isso depois, e em nome do povo, ou seja, em seu benefício. Pelo menos deveria, né? Você acha que isso tem acontecido no Brasil ao longo dos últimos anos? Independente de governo. Todas as decisões tomadas, as leis que são feitas, elas precisam ter a aprovação e a participação do próprio povo. Porém, como fazer para que todo mundo participe do governo? Como ouvir cada cidadão a cada decisão que é tomada? É possível que todos exerçam o poder e realmente governem? Se a gente mal consegue reunir todas as amigas, escolher uma data para poder participar, se encontrar, nossa, quanto mais ouvir mais de 200 milhões de pessoas a cada vez que se for editar uma lei, ou sempre que um governante precisar tomar uma decisão importante, em relação a impostos, em relação a reformas, por mais que seja importante ouvir todo mundo, como fazer isso? Ainda bem que a nossa Constituição, no artigo 14, prevê 3 maneiras distintas da gente exercer a democracia de forma direta. São elas: plebiscito, referendo e iniciativa popular. Você sabe a diferença entre os 2 primeiros? Plebiscito: o povo é convocado antes da criação de uma norma para decidir se vai aprovar ela ou não. E o referendo, o povo é convocado depois que houve a edição dessa norma para dizer se ratifica, se aprova ou não. Quanto à iniciativa popular, a gente está tratando da permissão do povo apresentar projetos de lei. No entanto, a Constituição traz algumas regrinhas, como, por exemplo, o apoiamento de mais de 1,5 milhão de assinaturas, hoje distribuída entre diversos estados e cidades, o que dificulta e muito esse trabalho. Inclusive, tem projeto de lei propondo que as assinaturas sejam feitas de forma virtual, de forma digital, para facilitar, porque isso gera muitos recursos, gasto, pessoas, enfim. E é por isso que, normalmente, alguém que tem essa iniciativa, a sociedade civil organizada, quando pensa em algo nesse sentido, busca alguém para apresentar essa proposta, busca um representante. E esse representante normalmente é um parlamentar que vai atuar em nome desse grupo. Essa é a forma mais comum de exercer a democracia hoje em dia e foi por isso que se criou o mecanismo de representação política, que trata da escolha de representantes do povo que irão realizar o exercício do poder em nome dele. A gente elege representantes para o poder executivo e legislativo nas 3 esferas do governo. Então esses, todos que detêm um cargo eletivo, tendo sido escolhidos por nós, são nossos representantes e é pelo poder que a gente concede a eles que eles exercem o poder. Por isso dizemos que temos uma democracia representativa. Mas o que eu quero destacar aqui é que nós estamos sendo subrepresentadas nitidamente. Ainda persiste o que chamamos de déficit na representação de gêneros. E esse não é um cenário exclusivamente do Brasil, é uma situação do mundo. E isso é uma afronta
à representação democrática. É uma desonra ao princípio de igualdade. Estudos indicam que se a gente continuar nesse mesmo ritmo, a gente só vai alcançar a paridade de gênero no parlamento daqui 60 anos. Daqui 60 anos. Só em 2080. Mais do que sermos representadas, nós precisamos ser participantes do poder, essa democracia. E esse é até um estudo, né, da democracia, a democracia participativa. Mais do que apenas escolher alguém para nos representar lá no parlamento, nós precisamos também participar, ser atuantes dentro e fora do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas, das câmaras municipais. E como que a gente faz isso? Ajudando mulheres a se candidatar, votando nelas, apoiando e participando dos seus mandatos, desde a base, nos municípios, com as vereadoras, com as prefeitas, até as futuras presidentes desse país. A gente vai ter que dividir esse vídeo. Nos próximos, vamos debater mais a fundo o que a tal democracia representativa e participativa afeta diretamente na mulher. Porque mesmo que com as recentes legislações, as cotas, o dinheiro reservado exclusivamente para as campanhas femininas, elas não têm ajudado a ter essa paridade dentro do Congresso Nacional, dentro do Parlamento. Como que a gente faz para avançar, para conseguir essa equidade de representação feminina dentro da política? Por que mais mulheres na política? Por que não mais mulheres na política? As mulheres já ocupam espaços sociais que antes eram exclusivos aos homens. Pilotam aviões, são presidentes da República, CEO de multinacionais, presidentes de bancos, jogadoras de futebol. As mulheres, que já representam uma grande força para a economia mundial, ainda possuem muito mais a oferecer. Elas representam mais de 40% da mão de obra global, 43% da força de trabalho atuante e mais da metade dos estudantes universitários do mundo. A igualdade entre mulheres e homens, em todas as suas dimensões, poderia adicionar 28 trilhões de dólares ao PIB global em 2025, conforme dados do relatório de 2015 do Instituto Global McKinsey. No Brasil, isso poderia significar um PIB 30% maior em 2025, com até 850 bilhões de dólares a mais em circulação, segundo o mesmo relatório. Quer saber o porquê? Porque além da força de trabalho das mulheres ainda não ter sido aproveitada em todo o seu potencial, elas ganham menos do que os homens e ainda se concentram em determinadas áreas de atuação. Quer mais? Países que promovem os direitos das mulheres e aumentam seu acesso aos recursos e ao ensino têm taxas de pobreza mais baixas, crescimento econômico mais rápido e menos corrupção do que os países onde isso não ocorre, segundo estudo de 2012 do Banco Mundial. Ou seja, mais mulheres em todas as ocupações, com igualdade de remunerações e reconhecimento, significaria um incremento econômico e tecnológico para o mundo. Em outras palavras, maior desenvolvimento global. Além disso, há outra questão importante a ser levada em conta: a perspectiva social. Quando viemos ao mundo, um dos primeiros marcadores de identidade, ou seja, o que nos define como pessoas nesse planeta, é o sexo com o qual nascemos. A partir do sexo definido como masculino ou feminino, o mundo interage conosco e estabelece uma forma de relacionamento diferenciado. Assim, estar no mundo é vivenciá-lo com base nesses marcadores de identidade, nas diferenças entre os sexos feminino e masculino. É como uma lente com a qual observamos nossa existência e também um filtro pelo qual somos observados. Quanto maior a igualdade entre homens e mulheres nos espaços deliberativos e de poder, mais estarão garantidas as diversidades de possibilidades representativas, além de maior potencial de qualidade da democracia. Em outras palavras, atualmente há diversas vozes representando as perspectivas sociais masculinas. Assim, temos homens representando a força de trabalho, a saúde, a etnia, o empresariado, o esporte, as religiões, ideologias políticas, entre tantos outros grupos, inclusive combinações complexas entre eles. Mas o número reduzido de mulheres nos espaços de discussão impede que as diversas vozes femininas sejam escutadas para a tomada de decisão. Por todas essas razões, por que mais mulheres na política? Precisamos de mulheres ocupando todos os espaços.
Dando continuidade à parceria com o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, falaremos sobre os manuais e publicações do TCESP e também sobre a Escola Paulista de Contas Públicas. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo é o órgão responsável por fiscalizar os gastos do poder público estadual e também dos municípios que integram o Estado de São Paulo. Mas você sabia que o TCE também disponibiliza publicações que ajudam o gestor a cumprir as regras da administração pública? É isso que vamos descobrir hoje. Como as entidades e os órgãos fiscalizados podem encontrar manuais e publicações do TCE de São Paulo? Tanto os órgãos da esfera municipal quanto estadual encontram no site do Tribunal de Contas uma série de orientações acerca de como deve ser a prestação de contas ao controle externo. Nós temos também no site o resultado dos julgamentos dos processos que tramitam na casa. Vamos ver essas publicações mais de perto? No site do TCE de São Paulo estão as principais informações e orientações destinadas aos gestores públicos. No setor Publicações é possível encontrar revistas do TCESP, que trazem informações sobre o Tribunal de Contas, notícias do plenário, assuntos fiscais, atividades pedagógicas e normas de interesse público. Manuais, com orientações para ajudar os gestores no cumprimento das regras da administração pública em assuntos como a Lei de Responsabilidade Fiscal e os repasses públicos ao terceiro setor. Artigos com textos e reflexões sobre temas relevantes e atuais relacionados ao Tribunal de Contas. Cadernos da EPCP, publicação da Escola de Contas do TCE com artigos técnicos sobre administração pública, entrevistas, além de matérias de interesse geral. E boletins de jurisprudência, com as decisões nos principais julgamentos realizados nas câmaras e no plenário do TCE. Agora eu sei onde encontrar as publicações e os manuais do TCE de São Paulo. E você também. Até a próxima. Tchau. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo é o órgão responsável por fiscalizar os gastos do poder público estadual e também dos municípios que integram o Estado de São Paulo. Mas você sabia que existe uma escola dentro do TCE? É isso que vamos descobrir hoje. O que é a Escola Paulista de Contas Públicas do TCE de São Paulo? A escola foi criada em 2004 com o propósito de capacitar não só os servidores do tribunal, mas também os gestores públicos e a sociedade de um modo geral. Há uma demanda muito grande por esse papel pedagógico do tribunal. Recentemente, o tribunal ampliou as competências da escola com a criação de 2 novas áreas. Dentre elas, eu vou destacar a área de educação continuada, que é uma área que visa aprofundar as parcerias já existentes e também a criação no futuro de uma pós-graduação com selo próprio do Tribunal de Contas. Vamos ver mais de perto como funciona essa escola? A Escola Paulista de Contas Públicas é o departamento do TCE de São Paulo que se dedica ao ensino na área de administração pública. Na EPCP, servidores, gestores públicos e cidadãos podem encontrar cursos de aperfeiçoamento por ensino à distância, participar de conferências, seminários, palestras e até fazer uma pós-graduação. Também é função da escola auxiliar na realização dos concursos públicos do TCE de São Paulo. Dentre os eventos mais tradicionais da Escola de Contas está a Semana Jurídica do TCE de São Paulo, que acontece anualmente. Os eventos são gratuitos, abertos ao público e transmitidos em tempo real pelos canais do TCE. No site do Tribunal de Contas, é possível saber quando os eventos vão acontecer, encontrar os cursos de ensino à distância disponíveis e acessar tanto o canal do YouTube quanto o podcast da Escola de Contas. Agora eu sei um pouco mais sobre a Escola Paulista de Contas Públicas do TCE. E você também. Até a próxima. Tchau. Programa Câmara na TV.